Presidente, todo mundo tem observado que a Assembleia está com uma pauta abarrotada de vetos. Por que isso? Isso é um processo que vinha sendo acumulado, vetos de vários governos anteriores. Quem olhar a pauta da Assembleia e ver hoje os deputados votando ou rejeitando ou aprovando os vetos, vai imaginar que isso pode ser desse governo, mas são de governos anteriores, governo da Ana Júlia, governo do Simão Jatene. Então, até do governador Almir Gabriel parece que tem veto. Parece que tem veto ainda da época do Dr. Almir Gabriel, quando era governador. Então, a Assembleia tem que se posicionar sobre essas matérias. E hoje nós temos feito isso. Nós já aprovamos, mantivemos provavelmente em torno de 40 vetos. E, segundo o corpo diretivo da Casa, a assessoria técnica da Casa, ainda devemos ter por volta de 80 a 90 vetos que precisam ser apreciados. O que nós estamos fazendo é justamente colocando na pauta os vetos que precisam ter o posicionamento do Poder Legislativo. Ou se mantém ou se derruba o veto. Graças a Deus, até agora, nós estamos mantendo os vetos, porque eles estão fundamentados em legislações que nos amparam a manter o veto. Até porque, presidente, isso causa um desconforto grande, que as pessoas viram as notícias de que os projetos foram aprovados pela Assembleia e foram encaminhados para o governador, que pode sancionar ou vetar. Mas a maioria não tem a notícia de que foi vetado, até que ele seja votado. Não é isso? Então, a maioria desses vetos diz respeito a quê? Inconstitucionalidade por iniciativa? A maioria é por inconstitucionalidade, né? A grande maioria, 99%, é por inconstitucionalidade. Ou total ou parcial do projeto que foi apresentado. Aqui nós temos inconstitucionalidades em cima de alguns vetos, que a inconstitucionalidade é total. O veto é total ao projeto de lei que foi apresentado. E nós temos também a parcial, que é algum artigo que ficou inconstitucional e o governo resolveu vetar aquele artigo. Mas, sendo um pouco mais objetivo em relação à questão dos vetos, eu não tenho como dizer se os vetos são porque o deputado não tinha competência ou porque a legislação foi feita de uma maneira errada e tudo. Mas a grande maioria dos vetos é justamente por causa de competência do legislador, que não teria essa competência, a iniciativa, né, da ação. Então, mas cada veto tem sua história, eu não tenho como aqui decifrar veto a veto. O que nós estamos fazendo é esgotando uma pauta que acho que a Assembleia Legislativa tem a obrigação, né, de dizer para a sociedade que tem que se posicionar em relação ao veto. Tem veto que as matérias são polêmicas. Por exemplo, tinha veto em cima daquele álcool gel, 70%, que teria que fazer parte da cesta básica. E foi vetado. Foi vetado hoje, o momento já não é oportuno para fazer a apreciação desse veto. Mas é importante que a Assembleia diga, olha, eu mantive o veto. Ou nós vamos derrubar o veto do governo porque nós não concordamos com a posição do governo. E, graças a Deus, até o presente momento, não temos tido problema em relação aos vetos. Tem alguns votos contra, por entendimentos individuais dos deputados, mas nós temos mantido uma celeridade na apreciação dos vetos. E a gente nota também, presidente, uma discussão muito grande, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, sobre essas competências que os deputados consideram que foram muito reduzidas. Já tem algum encaminhamento perante o Congresso Nacional, ou a Câmara, o Senado, para que os poderes dos deputados, as atribuições e os poderes dos deputados de determinada seara, por exemplo, a questão do consumidor, que tem muita iniciativa que é vetada porque tem uma parte que é exclusiva da União, e a do Estado ficou bem pequena.
Tem algum encaminhamento ao Congresso? Não, sempre quando os presidentes de assembleias legislativas do Brasil se reúnem, uma das pautas é sempre fortalecer o poder legislativo. Mas essa é uma pauta que precisa da aprovação do Congresso, essa é uma pauta que precisa também, muitas vezes, da sanção do presidente da República em cima de algum projeto de lei que possa sair do Congresso para fortalecer o poder legislativo. Mas o Congresso Nacional, de uma maneira geral, tem sido fortalecido e as assembleias vão pegar carona disso. Então, não é uma pauta que se resolva numa discussão, são através de alguns encaminhamentos que essa pauta pode ir se ajustando. Tem matérias que realmente são inconstitucionais, a iniciativa de criar despesa para o Executivo é uma matéria muito polêmica, né? Porque os deputados, às vezes, muitos não têm essa visão, querem legislar sobre essas matérias, mas a lei é bem clara nesse sentido do Poder Legislativo não criar despesa para o Poder Executivo. Então, é uma matéria ainda que nós não temos encaminhamento e nem solução. E acredito que não teremos, porque é matéria constitucional e de competência exclusiva do Poder Executivo.